Sexta parte do quarto capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Uma tarde fiz uma experiência que me surpreendeu bastante. Maria Guerin, que vivia quase sempre adoentada, choramingava de vez em quando. Titia então fazia-lhe carícias, dizia-lhe os nomes mais afetuosos, e minha querida priminha nem por isso parava de dizer, toda lacrimosa, que estava com dor de cabeça. Ora, eu quase todos os dias também tinha dor de cabeça, e nunca me queixava. Quis uma tarde imitar Maria. Senti, pois, a obrigação de choramingar numa poltrona ao canto da sala. Joana e titia logo se aproximaram de mim, perguntando-me o que tinha. Respondi igual a Maria: estou com dor de cabeça. Parece que não me saí bem no modo de queixar-me, pois nunca pude convencê-la de ter sido dor de cabeça que me fizera chorar. Em vez de me afagarem, falaram comigo como se fala com gente grande. De sua parte, Joana censurou-me por falta de confiança na titia, pois julgava que eu estava às voltas com alguma inquietação de consciência. Afinal, aprendi à própria custa, tomando a firme resolução de não imitar mais os outros, e entendi a fábula de O Asno e o Cachorrinho. Eu represento o asno, que, vendo as carícias que se faziam ao cachorrinho, ergueu a pesada pata sobre a mesa para receber seu quinhão de beijos. Mas, se não levei pancadas como um mísero animal, recebi realmente a moeda de minha paga, moeda que me curou por toda a vida do desejo de atrair a atenção. Só o esforço que nisso apliquei custou-me caro demais. No ano seguinte, que era da partida de minha querida madrinha, titia ainda me convidou, mas desta vez a mim sozinha. Mas tão desambientada fiquei que ao cabo de 2 ou 3 dias adoeci e foi preciso que me fizeram voltar para Lisieux. Minha doença, que temiam como grave, não passava de uma nostalgia dos buissonédias. Mal pus os pés ali, voltou a saúde. E a essa criança ia ao bom Deus arrebatar-lhe o único apoio que aprendia à vida. Logo que soube da determinação de Maria, resolvi não mais procurar nenhum prazer na terra. Depois que saí do pensionato, alojei-me no antigo gabinete de pintura de Paulina e arrumei-o a meu gosto. Era um verdadeiro bazar, um aglomerado de coisas piedosas e de coisas curiosas, uma jardineira e um viveiro. Assim também na parede do fundo sobressaía uma grande cruz de madeira preta, sem o corpo de Cristo, e alguns desenhos que me agradavam. Na outra parede, uma cestinha guarnecida de mussolina e fitas cor-de-rosa, cheia de folhinhas picadas e de flores. Afinal, na última parede, salientava-se como peça única o retrato de Paulina, aos 10 anos de idade. Debaixo do retrato, conservava eu uma mesa, onde se achava uma grande gaiola que comportava grande número de passarinhos, cujos melodiosos cortejos atordoava a cabeça dos visitantes, mas não a de sua jovem proprietária, que lhes tinha grande afeição. Ali havia ainda o pequeno móvel branco, cheio de meus livros de estudo, de cadernos, etc. Em cima do móvel estava colocada uma estátua da Santíssima Virgem, com vasos sempre providos de flores naturais, com castiçais. Em derredor havia uma multidão de estatuetas de santos e santas, cestinhos feitos de conchas, caixas de papel Bristol, etc. Afinal, minha jardineira ficava suspensa diante da janela, onde eu cultivava vasos de flores,
os mais raros que podia encontrar. No interior do meu museu havia ainda uma mesa para folhagem, sobre a qual punha minha planta predileta. Defronte à janela era o lugar de minha mesa, coberta do forro verde, e sobre o forro coloquei no centro uma ampulheta, uma estátua de São José, um porta-relógio, corbélias de flores, um tinteiro, etc. Algumas cadeiras mancas e a fascinante caminha de boneca de Paulina completavam todo o meu mobiliário. Realmente, este pobre quarto era um mundo para mim. É como o Senhor de Maistre. Poderia eu compor um livro com o título Passeio ao redor do meu quarto. Gostava de permanecer horas inteiras nesse quarto, a estudar e a meditar diante do panorama que se descortinava aos meus olhos. Quando eu soube da partida de Maria, meu quarto perdeu para mim todo o encanto. Não queria abandonar um só instante a querida irmã que dentro em breve se subtrairia à nossa convivência. Quantos atos de paciência não a obriguei a praticar. Todas as vezes que passava diante da porta, batia até que ela abrisse e abraçava-a de todo o coração. Queria fazer provisão de beijos por todo o tempo que ficaria sem eles. Um mês antes de sua entrada no Carmelo, papai levou-nos a Alençon, mas a viagem ficou longe de se assemelhar-se à primeira, porque tudo se converteu em tristeza e amargura. Não poderia descrever as lágrimas que derramei junto ao túmulo de mamãe, por ter esquecido de levar um ramalhete de centáureas colhido para ela. Na verdade, eu ficava realmente triste com qualquer coisa. Era o contrário de agora, pois o bom Deus concedeu-me a graça de não me abater com nenhuma coisa passageira. Quando me lembro do passado, minha alma transborda de gratidão, vendo os favores que recebi do céu. Em mim se operou tal mudança que já não sou reconhecível. Desejava realmente a graça de ter absoluto domínio sobre meus atos, de ser senhora e não escrava deles. Essas palavras de imitação de Cristo tocavam-me profundamente, mas por meu desejo, por assim dizer, devia adquirir essa inestimável graça. Não passava ainda de uma criança que me parecia não ter outra vontade senão a dos outros, levando as pessoas de Alençon a comentarem que era fraca de caráter. Foi nessa viagem que Leônia fez uma tentativa nas Clarissas. Desgostei-me com sua entrada fora do comum, pois queria-lhe muito bem e não pude abraçá-la antes da partida. Jamais esquecerei a bondade e a perplexidade de nosso pobre paizinho quando nos veio comunicar que Leônia já estava revestida com um hábito de Clarissa. Tanto como a nós, achava que era muito singular, mas não quis fazer nenhum comentário. Vendo quanto Maria se contrariava, levou-a-nos ao convento, onde senti um aperto de coração como jamais o tivera à vista de um mosteiro. Em mim produziu uma impressão oposta à do Carmelo, onde tudo me dilatava a alma. A apresentação das religiosas também não me encantou e não me senti tentada a ficar entre elas. No entanto, nossa pobre Leônia tinha boa aparência em sua nova roupagem. Disse-nos que lhe fitássemos bem os olhos, porque já não tornaríamos a vê-los, uma vez que as Clarissa só se apresentam de olhos baixos. Mas o bom Deus contentou-se com 2 meses de sacrifícios e Leônia tornou a mostrar nos seus olhos azuis, muitas vezes rasos de lágrimas. Quando deixei Alençon, julgava que ela permaneceria com as Clarissas, por isso me afastei da tristonha rua de Meia-Lua com muita vontade de chorar.
Já não éramos mais do que 3 e dentro em breve nossa querida Maria teria também de deixar-nos. 15 de outubro foi o dia da separação da alegre e numerosa família dos Buissonetes. Só ficavam as 2 últimas filhas. As pombas tinham fugido do ninho paterno. As restantes quereriam, por sua vez, levantar voo atrás delas, mas as asas eram débeis demais para que pudessem levantar o voo. O bom Deus, que queria chamar a si a menor e a mais franzina de todas, apressou-se em desenvolver suas asas. Ele que se compraz em mostrar sua bondade e seu poder, lançando mão dos instrumentos menos dignos, houve por bem chamar-me a mim antes de Celina, indubitavelmente muito mais merecedora desse favor. Jesus, porém, sabia quanto eu era fraca e, por esse motivo, escondeu-me como primeira na fenda do rochedo. Quando Maria entrou para o Carmelo, era eu ainda muito escrupulosa. Já não podendo confiar-me a ela, voltei-me para o lado dos céus. Foi aos 4 anjinhos, meus predecessores lá no alto, que me dirijo com a ideia de que suas almas inocentes, por não terem jamais conhecido inquietações nem temores, deviam compadecer-se de sua pobre maninha, que sofria aqui na terra. Falava-lhes com ingenuidade de criança e fazia-lhes ver que, sendo a caçula da família, tinha sido sempre a mais estremecida, a mais contemplada com carinhos por parte de minhas irmãs, e que eles, por certo, também me teriam dado provas de afeição, se tivessem continuado aqui na terra. Sua partida para o céu não me parecia motivo de me esquecerem. Pelo contrário, estando em condições de aurir nossos tesouros divinos, neles poderiam buscar a paz para mim e mostrar-me assim que no céu a gente ainda sabe amar. A resposta não se fez esperar. A paz logo me inundou a alma com sua deliciosa exuberância e compreendi, se era amada aqui na terra, também o era lá no céu. Desde aquele momento cresceu minha devoção para com meus irmãozinhos. Gosto de entreter-me muitas vezes com eles e falar-lhes das tristezas do exílio, do meu desejo de logo juntar-me a eles novamente na pátria.